Amém, igreja. Bom dia, graças e paz. Abra sua Bíblia em Judas. Judas, versículo 3, penúltimo livro da Bíblia. Judas, versículo 3, diz assim a palavra do Senhor. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa fé comum, salvação, acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pai, nós queremos colocar as nossas vidas diante do Senhor, Pai. Pedimos a Tua bênção, Senhor Deus, nessa manhã para as nossas vidas, para o nosso coração. Que o Senhor nos traga entendimento, discernimento da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor fale conosco. Que o Senhor, Pai Santo querido, se manifeste de uma forma, Senhor Deus, sobrenatural, colocando, Senhor Deus, no coração de cada um de nós, Pai, aquilo que foi proclamado, Senhor Deus, há milhares de anos atrás, para que a Tua igreja, Senhor Deus, caminhe, Senhor Deus, retamente, para que a Tua igreja seja, Senhor Deus, um corpo, Senhor Deus, Pai querido, que faça, Senhor Deus, sobrenatural nessa terra, que seja usada nessa terra, Senhor Deus, por onde ela passar, onde ela estiver, Senhor Deus. Como diz o Senhor, Deus, onde colocarmos os nossos pés, que seja uma terra santa, que seja uma terra abençoada, que seja uma terra próspera, que seja uma terra, Senhor Deus, cheia da Tua graça, cheia da Tua glória, inundada do Teu amor, Pai Santo querido. Nos faça entender, Senhor Deus, prepara o nosso coração, a nossa mente, o nosso espírito, a nossa alma, Senhor Deus, todo o nosso ser, Pai, para que a Tua palavra, Senhor Deus, encontre em nós, Pai, uma boa terra, Senhor Deus, que produza sementes valiosas, fruto que permaneça para a eternidade, Senhor Deus. Nós oramos e Te louvamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Essa palavra, quando Judas escreveu à igreja, ela foi uma carta que até hoje ela ainda é questionada por muitos teólogos, muitos comentaristas bíblicos, porque eles não veem nessa carta algo teológico, algo instrutivo, que possa trazer isso ao seio da igreja realmente como uma orientação. Mas quando nós olhamos para essa carta e vemos esse versículo 3, e na sequência, a gente não tem como explanar isso, mas na sequência vocês verão do que realmente Judas estava tratando, como ele estava falando dos falsos ensinos, das falsas doutrinas, como ele estava falando dos falsos profetas, dos falsos mestres. Na sequência, o que ele vai estar explanando sobre isso. E nós entendemos, muitas vezes nós ouvimos assim que as pessoas dizem que a palavra de Deus ela foi contextualizada, ela foi para aquela época. Nós vivemos uma época diferente. Ela serviu para aquele povo, ela não serve para a gente agora. A igreja naquela época era de uma forma, a igreja hoje é de outra forma. A tecnologia é avançada, o entendimento das pessoas é diferente. Mas, ora, eu creio que realmente a igreja do Senhor, a palavra do Senhor, ela não tem um tempo. Ela não teve uma validade para quando Judas escreveu 67, 70, na época de Cristo, depois de Cristo. Ela não serviu só para aquele povo. Se nós formos realmente olhar para a nossa situação, igreja, hoje ao redor do mundo, nós vamos ver algo parecido com o que ele descreve a partir do versículo 4. Nós vamos ver realmente a igreja sendo assaltada de alguma forma, sendo realmente pressionada de alguma forma para que nós aceitemos essa chamada contextualização que as pessoas lá fora que não têm Deus, que não creem em Deus, tentam nos imprimir. Isso é uma realidade no nosso meio. E é isso que a carta se refere. Quando ele fala, eu gostaria muito de escrever a respeito da vossa salvação comum. Ele estava querendo dizer para eles, mandando uma carta, escrevendo para eles sobre o pacto da graça. As bênçãos, as promessas, as vitórias, conquista. Aquilo que Deus realmente de fato havia feito através de Jesus, seu Filho, para a igreja. Mas em determinado momento ele para e diz assim, olha, tem algo muito mais importante, algo muito mais exigente nesse momento, algo muito mais real ou visível,
acontecendo no meio de vocês que eu preciso falar. E aí, quando ele começa a descrever sobre isso, a palavra batalhar diligentemente é um termo que quer dizer agonia. O grego quer dizer epagonizomai, que quer dizer agonia. Traduzido do inglês, traduzido também para o português, a palavra mais próxima no português que se chega a batalhar é agonia. Agonizar por algo. E até as últimas consequências por algo, por aquilo que você crê. Eles haviam feito um pacto, ou pelo menos uma sistematização da fé cristã na época. Está lá em 1 Coríntios 15, 13. Se você quiser abrir comigo, a gente vai ler esse texto. Primeira carta aos Coríntios 15, 13. 15, versículo 13, 3, melhor. Até o versículo 8. Eles fizeram uma reunião, em Atos se registra isso. Eles fizeram uma reunião para dizer para a igreja o que eles precisavam fazer. Dentre essas coisas que a Assembleia realmente definiu, foi exatamente a sistematização da fé cristã. Ele diz o seguinte, versículo 3, 1 Coríntios 15, 3. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitado ao terceiro dia segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem ou já morreram. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos foi visto também por mim como um nascido fora de tempo. Essa foi a orientação que eles deram para a igreja. Lá em 2 João, segunda carta a João, versículo 2, 9 e 10, ele diz assim, olha, se vier alguém para sua casa e trouxer uma nova doutrina ou uma outra doutrina que não seja essa que nós recebemos do Senhor e dos apóstolos, não recebais em casa. Se alguém vier a você, na sua casa, e trouxer uma outra doutrina que não seja essa que nós recebemos de Cristo e dos apóstolos, não receba em sua casa. Porque isso é importante. Se a gente olhar a carta de João, se a gente olhar a carta de Timóteo, por exemplo, havia homens e mulheres tentando perverter a fé cristã na época. Como hoje também acontece do mesmo jeito, não é diferente. Homens e mulheres semeando dúvida, dizendo, olha assim, isso não é tão importante. Na época que Judas escreveu, na época de Paulo também, havia um grupo que eles chamam de antinomismo. As pessoas diziam, olha, não é tão importante você obedecer, olhar para essa lei moral. Vocês não precisam disso. Paulo combatia, se você olhar alguns versículos nas cartas de Paulo, você vai ver ele combatendo isso. Sabedoria, gnosticismo, agnosticismo e por aí afora. Pessoas que falavam assim, olha, você não precisa ser tão crente, tão fervoroso. Você não precisa crer tanto nessa palavra que a gente não tem certeza de que ela é verdadeira. Antinomismo. Ainda hoje alguém pode falar para você, alguém ter falado para você, olha, não atenta muito para isso não. A Bíblia é palavra de homens. Foi escrita por homens. Você não tem que ficar ligado nisso. Você está se tornando um fanático. Beth, quando converteu, poucos anos depois que ela converteu, tinha uma irmã, muito estudada na época, assessora de governador, e ela falava para ela, você se tornou uma fanática. Eu esperava que você fosse inteligente, mas você não é inteligente. Você está junto com esse pessoal de Petrocado. Petrocado, que fala na minha terra, pessoas burras, sem sabedoria nenhuma. Você anda com esses pés trocados aí, você vai ser igual a eles. Assim, queridos, isso foi há 20 não sei quantos anos atrás, 30 anos atrás. Hoje a gente não vê essas coisas diferentes. Antinomismo, ele está no meio, permeando, no meio da igreja, tentando se parecer com os servos, mas nós temos que atentar para isso, para que a gente realmente não seja ludibriado e engolido por isso.
Essa batalhar, agonia, agonizar, era traduzida de um esforço de atleta, um esforço repetitivo. E normalmente eles iam até as últimas consequências, e quando os músculos e o cérebro faliam, não era simplesmente porque eles não tinham mais força para isso. Era o esgotamento, não é porque eles estavam querendo abandonar aquele lugar. É porque eles realmente não estavam mais conseguindo, o seu corpo, a sua mente não estavam mais conseguindo lutar. Mas não é porque eles tinham entregue os pontos. E o que Judas está falando para esses irmãos, e se entende que essa carta foi uma carta geral, não foi localizada, setorizada, mas foi uma carta geral para as igrejas que estavam passando por essa situação. Ele dizendo assim, olha, se você precisar morrer por isso, você morre. Mas você não abre mão disso. Aquilo que o Senhor nos deu é importante, aquilo que os apóstolos nos legaram é importante. E você vai batalhar, você vai sangrar por isso, até as últimas consequências. E foi exatamente isso, queridos, que impulsionou muito dos irmãos quando foram jogados nos coliseus romanos, quando eles foram para a fogueira, quando eles foram passados pelo fio de espada, quando eles foram jogados no tacho, quando foram crucificados. E a gente sabe da história paralela. Eles começaram a crer assim, eu tenho que ir até as últimas consequências. Ele não estava falando de uma fé pessoal, o tipo crer, fidelidade, mas obedecer. Não era uma fé individual, mas era uma fé coletiva. O que vocês vão fazer por essas pessoas? Qual vai ser a disposição de vocês de lutar, de batalhar realmente, diligentemente, para que isso não entre, não permeie a igreja, para que isso não seja um laço para a igreja? O que vocês estão fazendo? Era a palavra de Judas. Foi a palavra de Paulo muitas vezes, mandando cartas para igrejas, orientando as igrejas, esclarecendo muitas dúvidas que os irmãos tinham. E aqui também não foi diferente. Fé também foi entregue por Deus. Ele fala nesse versículo, pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Essa fé de que ele está falando lá em Judas, não foi uma fé simplesmente assentiva, não foi um sentimento, não foi algo que um homem deu, mas foi uma coisa entregue por Deus. A palavra no grego é rapax, significa que foi dada uma única vez, é o que diz o texto. Foi dado uma vez por todas, foi entregue aos santos uma vez por todas. Não há nenhuma necessidade de acréscimo. Da mesma forma como Jesus, quando morreu, quando fez a obra na cruz, foi uma vez por todas. O mesmo termo é usado lá no grego, rapax. Não havia necessidade de mais nada. Ele não precisaria vir outra vez para morrer pelos pecados de ninguém. Foi consumado, foi uma única vez. Essa fé que eles receberam, a instrução que eles receberam, foi também uma única vez. Eles não precisavam mais de alguém estar falando para ele, olha, você tem uma outra fé, você vai por esse caminho. Olha, eu realmente discerni uma outra coisa. Olha, eu quero te dizer que isso não é desse jeito, não. Foi uma coisa única, foi algo único. Você crer naquilo e você leva aquilo até o final da sua vida. Essa foi a palavra de Judas. Outra coisa importante, Judas, ele está também nesse texto, convocando essa igreja, ou as igrejas, para lutar contra esses falsos ensinos, falsos mestres, falsos profetas. Queridos, hoje a gente vê tanto absurdo. Um desses dias, eu estava olhando alguma coisa e vi lá uma apóstola, de muitas que existe no Brasil e fora do Brasil, cujo marido era diácono. Nós estamos cheios de heresias assim. E de repente alguém pode questionar para você, por quê? Entra no meio da igreja de uma forma sutil, que nem álcool. Álcool no árabe é sutil. Basta você tomar um dedinho, não embriaga. Depois você toma mais 2, também não embriaga. Depois mais 3, mais 4. Ele é sutil, ele vai entrando sorrateiramente. Assim também esses falsos ensinos, falsos profetas, falsos mestres, eles vão entrando sorrateiramente. Aquilo que não era, passa a ser.
Aquilo que a gente não tinha como verdade passa a ser uma verdade, uma realidade. Antes você tinha um marido apóstolo, consequentemente uma esposa apóstola. Hoje ela está destacada, apóstola e o marido diácono. Cuidado com isso. Aqui perto de nós, Ponte Nova, uma igreja abençoada, de repente saíram para fazer alguma coisa fora, juntos. Quando voltaram, ela decidiu, não, eu quero uma igreja só para mim. Não quero mais ser submissa a você. E de fato ela abriu uma igreja, ela apacenta uma igreja, pastoreia uma igreja, e o marido apacenta outra igreja, pastoreia outra igreja. Por que isso, queridos? Vai de encontro a ensinamentos. Eles vão dizendo para a gente que há uma outra possibilidade, que há uma outra contextualização, que hoje nós vivemos uma forma diferente, que o evangelho não deve ser tão careta desse jeito. O que nós aprendemos? Palavra. O que nós aprendemos? De quem nós aprendemos? O que nós estamos ensinando? O que estamos praticando? A partir daí, queridos, nós vamos realmente ter direção. O que essa igreja crê? Eu sempre lembro os irmãos que é necessário, quase exigente, que quando você se una a um grupo, você saiba o que esse grupo está fazendo. E certamente que muitos de nós, às vezes eu pergunto para as pessoas, você conhece a missão da sua igreja? Você sabe da visão da sua igreja? Você sabe o que nós pensamos? Você por acaso já teve curiosidade de ler o estatuto da igreja? De repente nós estamos fazendo uma heresia aqui, você não conhece isso. Sim ou não? Lógico. É necessário que quando você chegue, você diga assim, olha, onde é que eu estou colocando os meus pés? De quem eu estou aprendendo? Pastor Adonai, ele é um pouco resistente na questão de trazer gente de fora. Por quê? Algumas vezes eu compartilho isso também. Às vezes a pessoa vem aqui, ela prega uma palavra abençoada, vai embora, mas você não sabe quem é essa pessoa. Você não vai ver na semana seguinte. Você não sabe onde ela mora. Você não conhece a família dela. Você não sabe de que igreja realmente ela veio, porque tem muitos itinerantes aí. Tem muitas pessoas que não estão vinculadas a um grupo sequer. São pastores itinerantes, vão de um lugar para outro. Prego aqui, prego ali, prego acolá. Quando você pergunta, que igreja você pastoreia? Não, eu sou pastor itinerante. Ou seja, sem responsabilidade nenhuma, sem prestação de conta nenhuma, era o que eles faziam. A palavra diz em Timóteo que eles entravam sorrateiramente na casa daquelas mulheres cheias de pecado e arrastavam elas, dizendo assim, olha, eu quero que você mais tarde, vou te dar a oportunidade de você pregar nessa igreja. Por isso que Paulo fala assim, olha, não permito que mulher pregue na igreja. Que mulher é essa? Muitas vezes a gente baliza, qualquer mulher, não é qualquer mulher. São as mulheres carregadas de pecado. Que eles passavam por lá e o arrastando. Está escrito isso, leia Timóteo. O que nós imaginamos hoje, queridos? O que nós vivemos hoje, a mesma situação? Te junta a mim, aqui mesmo já tivemos um caso assim, te junta a mim, que você vai ser top, você vai ser prominente. Cuidado com isso. O texto ou pelo menos o título dessa palavra é procurados. E realmente, lá em João 4:23, ele fala assim, que Deus ele está procurando pessoas que o adorem em espírito e em verdade. O Pai está procurando homens e mulheres que o adorem em espírito e em verdade. Que tipo de pessoas Deus está procurando nesses dias? Que tipo de irmãos, de irmãs, de crente, de servos Deus está procurando nesses dias? Pessoas que primem, que andem, que falem a sua palavra. Que não tenham coisa de si mesmas. Que tipo de pessoas
realmente Deus está ansiando por encontrar. Hoje, nosso tempo, tudo é relativo. Tem algumas coisas assim que eu tenho anotado, ou cheguei a anotar. Por exemplo, o amor nos nossos corações está esfriando. É relativo, você não tem que amar muito. Você não tem que sequer expressar isso. Isso é coisa do passado. A nossa fé depende do que é visível. São expressões que você encontra em alguns locais, pessoas asseverando, antinomismo, pessoas asseverando que é desse jeito. Depois, o nosso trabalho no Senhor é voluntário. Você não precisa mais ser uma pessoa crente. Em 97, conheci uma família, um casal, que ela era suíça e ele brasileiro. E eles moraram alguns anos na Suíça. Crentes os dois, de famílias cristãs os dois. E quando eu conheci ele, falou assim: Aldeir, na igreja que eu congrego, pastor, ele não é uma pessoa consagrada, ordenada. Ele não nasce num banco e se torna um pastor, mas é um profissional. Uma pessoa que tem uma didática muito boa, uma oratória muito boa, uma pessoa que é contratada por uma empresa quando ela está caindo e essa pessoa levanta essa empresa, dá um bom nessa empresa para ela realmente sobreviver. É esse tipo de pessoas que eles chamam para a igreja para ser pastor. Eles precisam que a igreja realmente alavanque. Está capengando aí durante anos, eles vão lá e a igreja realmente estoura. E daí eles vão procurar outro lugar. Aqui mesmo, depois de anos, alguns anos depois, isso é na Suíça. Uma sobrinha da Beth foi morar na Suíça, 2010, 2011. E o que ela falou? 97 a 2011, a mesma coisa. Nós vivemos num tempo em que a liderança não é mais crente. A liderança são pessoas profissionais, habilitados, capacitados, e que as igrejas chamam. Pastor Marcos, agora em 2017, as igrejas por onde ele anda pregando, não é diferente, queridos. Judas estava muito preocupado com isso. Tome cuidado. Observem. Para onde você vai? Depois, a nossa entrega não tem que ser tão radical. Você pode ser meio lá, meio cá. Meio pé aqui, meio pé lá fora. Você não tem que ser uma pessoa radical. Seja uma pessoa normal. Faça as coisas normais lá fora. Não tem problema nenhum. Pecado não é tão prejudicial para o nosso relacionamento com Deus e determinante para a nossa salvação. Pode fazer. Quando você sair do culto, pastor Jaerco, quem lembra do pastor Jaerco? Missionário Jaerco, pregou aqui para a gente. Foi para Sevilha. E vai para Sevilha. Está procurando mantenedores para lá. Mas a palavra dele é assim: congrega aqui, terminou o culto à noite. Que tal um chopp? Que tal uma cervejinha? Não faz mal. Cuidado, queridos, era o que Judas estava falando. Batalhe por essa fé. Agonize por essa fé. E quando ele fala de fé, mais uma vez, não está falando de indivíduo, ele está falando de grupo. Proteja esse grupo. Você tem capacidade de proteger esse grupo. Não deixe esse grupo desandar. Você é tão responsável por ele. Semana passada, domingo passado, nós fizemos fomos convidados para o noivado do nosso neto Renan. E eu estava falando, me deram uma palavra lá, e eu estava falando para as pessoas que estavam presentes. Primeiro, na nossa terra, na minha terra pelo menos, as pessoas, os casais, eles não convidam qualquer pessoa para ser padrinho, para ser testemunha, qualquer coisa assim. Até mesmo para ir na cerimônia. Eles convidam pessoas que creem, que acreditam naquele casamento, que vai dar certo.
e responsáveis para que esse casamento dê certo. Então, eu estava falando da senhora fulano, se de repente você vê Renan pegando a sua mochila, dizendo assim, vou voltar para a casa da minha mãe, você vai chegar para ele, olha Renan, no dia do seu noivado eu estava presente, e você estava declarando para sua noiva que você ia ser o seu marido. Testemunhas. São pessoas que de fato acreditam nisso. Caso contrário, você não chama. A pregação do Evangelho está se afrouxando cada dia mais. Muitos grupos não têm mais a Bíblia como regra de fé e prática. Faz uma cartilha. Por que não uma cartilha? Eu gostaria que fosse desse jeito. Então você faz uma cartilha para atender a necessidade daquelas pessoas. A Bíblia não tem mais interesse nenhum. De repente, alguns textos que falam assim mais veementemente contra o pecado, rasga. Não faz sentido isso. Batalhar diligentemente pela fé. Os valores familiares estão em segundo plano. Verdade. Pastor Marcos fala para a gente aí que as igrejas onde ele anda lá, as pessoas não estão mais no segundo casamento. Já é o quinto, sexto casamento. Dentro da igreja. Lá em Santa Catarina, Londrina, a igreja onde ele pregou numa igreja lá que um cara pegou uma menina de 13 anos, levou para casa de dentro da igreja. Sabe o que é isso, queridos? Código Civil Brasileiro, 2002. O ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Se alguém, uma pessoa, uma idosa mais velha, pegar uma criança e abusar dela, é presa. Não tem fiança. É condenada. Mas se essa pessoa mais velha pegar uma menina de 13 anos, levar para dentro da sua casa e coabitar como esposa, não é crime. Isso é união estável. E isso estão querendo trazer para dentro da igreja, querido. O que nós pensamos a respeito disso? O que a igreja pensa a respeito disso? Qual é a nossa posição a respeito disso? Nós vamos permitir? Não, a lei permite isso. A lei ampara isso. Até quando? Falsos profetas, falsos ensinos, falsos mestres. Não é pecado isso. Está certo, está correto. Pais, mães, nós estamos caminhando, querido. O que ele queria dizer para a igreja é que nós estamos caminhando, estavam caminhando naquela época e continuamos caminhando para situações parecidas com essa. Outro dia também a gente estava na escola ministerial discutindo alguma coisa sobre os chips, sobre a marca da besta, se era literal, se não era literal, se tinha que colocar um chip na testa, um chip na mão. E olha, o sentimento, não sei, mas o sentimento que a gente tem é que isso já está acontecendo. Quando acontece um caso desse, de pegar uma menina de 13 anos, levar para sua casa, uma pessoa mais velha, é um chip. Já está ali. Quando a pessoa já está no sexto, quinto casamento dentro da igreja, abandonou o conceito familiar, é um chip. Está por aí. Quando esse evangelho realmente está se afrouxando, pecado já não é mais pecado, permitido, é um chip. Mas se você preferir assim, não concordo com isso, como tem vários pensamentos, não concordo com isso, eu entendo que é literal. Beleza, então é literal. Quem está com o celular aqui? Não vou brigar com vocês, não. Beleza, muitas pessoas estão com celulares. Mesmo que você desligue seu celular, você está sendo monitorado.
qualquer lugar que você for. Tem um negócio chamado e-mail. Quem não sei como é que fala hoje, TI, informática. Se você desligar isso aí, você está sendo monitorado. Existe um código realmente das operadoras que fazem isso. E se você não sabe esse código, você digita lá, olha, asterisco, jogo da velha, 06, asterisco, jogo da velha. Asterisco, jogo da velha, 06, jogo da velha. E você vai descobrir o seu e-mail, se você não conhece. O que isso tem a ver com marca? Cartão de crédito já é quase coisa do passado, não existe mais. Eu preciso colocar um chip na minha mão, na minha testa, para me comprar alguma coisa. Daqui uns dias não tem mais cartão de crédito nem de débito, é celular. Sim ou não? Você já vai se compra com ele. Se você que tiver acesso numa passagem para outro lugar, celular. O que isso é? Um chip. Se for literal. Mas se for literal, o povo judeu não aceita, porque lá atrás, Deuteronômio 6, ele está dizendo assim, da palavra, olha, você vai inculcar essa palavra, você vai colocar nos frontais, entre os olhos essa palavra, falando para as crianças. E você vai gravar na sua mão direita essa palavra, das crianças. E você vai falar para elas deitadas, dormindo, levantando, almoçando, caminhando, para todos os locais, a palavra. O certo é, amados, que quem ganha a sua mente, ganha o seu coração. Quem ganha a sua mente, ganha o seu coração. Então, essa é mais uma coisa sutil, que vai permeando. E você não tem noção disso. Daqui a pouco você não compra mais e nem vende mais se você não estiver usando o seu celular. Eu vou debitar onde? Meu cartão de crédito não existe mais, não tem mais aplicativo para isso. Não, mas eu tenho cartão de débito, não existe mais. Você tem celular? Tem, então paga com isso, então compra com isso. E assim caminha a humanidade. Depois, ministério se tornou uma profissão e não um chamado. Muitos líderes que realmente se autodenominam, abrem uma portinha na sua garagem, eu sou apóstolo, eu sou pastor, eu sou bispo, eu sou isso, sou aquilo. Uma profissão já. Os templos se tornam cada dia mais casa de show. Minha filha não está aqui, mas ela morou 4 anos em Brasília. E ela falava assim, olha pai, fui numa igreja em Brasília, enorme, grande, tamanho de templo e tamanho de pessoas. Quando terminava os cultos, as pessoas desciam para o subsolo e lá tinha boate. Música de todo tipo. Para onde nós estamos caminhando? O que nós estamos fazendo? De quem nós recebemos isso? O que nós recebemos? O que nós estamos praticando? Batalhe por essa fé diligentemente. E para finalizar, queridos, Deus procura pessoas batizadas no espírito da compaixão sofredora. Homens que deram suas vidas. Deus procura mulheres piedosas. Estava lembrando da irmã Eva, perto ali da irmã Rita. Às vezes eu observo essa irmã chegando, ela vem de longe, lá do Amoras. Se ajoelha, ora, faz a sua oração, clama. E Deus está procurando pessoas que clamem pelo seu povo. Hoje eu estava conversando com Beth, falando sobre a irmã Luzia, uma irmã que esteve conosco no início dessa igreja, quando a gente estava escolhendo os pastores, ou pelo menos trazendo os candidatos a pastor da igreja. Oramos 2 meses, um pouco mais de 2 meses, para que Deus realmente falasse conosco, a gente não queria mais errar, a gente tinha passado por 3. Nós não queríamos mais errar. A irmã Luzia, a irmã Aparecida, que já está com o Senhor,
a Célia atacar com uma estudante de doutorado. Todos os dias, 10 da noite e 7 da manhã, mais de 2 meses. Aquilo que nós fazemos, Ju é dessa época, Ju, 14, César também era menino. Aquilo que nós fazemos realmente, vai se traduzir em ganho no futuro. Quanto preço você tem pago para isso? Deus está à procura de mulheres piedosas, homens realmente que orem, jovens que orem. Outro dia alguém me perguntou assim: como é que você baliza as pessoas, se elas estão recebendo a palavra ou se não estão? Simples. Faz uma noite de glória, Fernanda, e convida o povo. Faz uma manhã em honra ao Espírito Santo e convida o povo. Vê quantos aparecem. Vem aqui na vigília, sexta-feira, agora que vem tem uma vigília. Convida e vê quantos aparecem. É simples você balizar. Você não precisa fazer muito esforço. Desse jeito. Depois, servos. Deus está à procura de servos que se quebranta com as coisas que quebrantam o coração de Deus. O que quebranta o coração de Deus? Quem Deus está procurando? O que é urgente para Deus? O que nós temos de fato que fazer para o Senhor? Deus está à procura de servos que sangrem se quiserem ser ministros do sangue salvador. Quantas vezes você tem se derramado diante do Senhor? Quantas vezes você tem chorado diante do Senhor? Quantas vezes você tem feito na sua devocional, tem clamado por pessoas que precisam de ajuda, precisam realmente mudar a sua situação emocional, espiritual, física? Ou você tem pensado em você mesmo? Esses falsos mestres, falsos profetas, pensavam neles mesmos, sempre foram egoístas. Eles queriam satisfação deles mesmos e nunca do povo. Deus procura profetas que falem da parte de Deus. Queridos, um profeta nunca falou uma palavra dele mesmo. Um profeta sempre falou aquilo que era de Deus, palavra de Deus. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Na era de Cristo, ele dizia assim: em verdade vos digo. Ou seja, o que meu Pai, o que eu recebi do meu Pai, é isso que eu estou passando para você. Em verdade vos digo, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Assim diz o Senhor: se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Simples. Depois, Deus procura servos que amem, que falem, que olhem, que toquem, que sirvam como Jesus. Muitos milagres na época de Jesus aconteceram exatamente porque ele se aproximava das pessoas. Ah, ele é leproso, a lei não permite. Está aqui quem é maior que a lei. Tocava as pessoas. Está cego, ele pode ter pecado, seus pais pecaram. Se você tocar, você vai ser imundo. Está aqui quem é maior do que isso. Então, queridos, sejam desses que Deus procura. Servos que sejam leais e fiéis à causa do Evangelho do Reino. Não o Evangelho de uma igreja, não o Evangelho da Comunidade Batista da Paz. Não a doutrina da Comunidade Batista da Paz, não o que ela pensa, mas o Evangelho do Reino. E a palavra diz em Mateus 24 que esse Evangelho do Reino não é o Evangelho da igreja, não é o Evangelho de um grupo. Quando ele for pregado a toda criatura, então virá o fim. Mas a palavra também diz que se não fosse por causa dos escolhidos, dos eleitos, ele abreviou esse tempo. Nós vivemos, o que é que eu penso disso?
Nós vivemos tempos em que nós somos um monte de cabecinhas, várias cabecinhas. Muitas vezes nós não gostamos do irmão. Nós não temos muita empatia, não temos muita proximidade do irmão. Mas ele diz assim, olha, por causa dos escolhidos é que eu estou retardando. Estou dando oportunidade de vocês se acertarem. Vocês são corpos da mesma família. Foram adotados, filho do mesmo pai. Tem o mesmo sangue correndo nas veias, sangue de Cristo. Quando este evangelho do reino for pregado a toda criatura, fechem criatura. Algumas traduções falam de semente. Quando o evangelho do reino for pregado a toda semente, todas as nações, então virá o fim. Fechem semente. Semente vem de sêmen, esperma. Fechem sêmen. E sêmen vem de onde? Da mulher? Do pai. Fecham no pai. Quem é o pai? Deus. É simples. Por que a gente tem que complicar as coisas? Depois, e por último, uma igreja que viva e creia que Jesus Cristo é ontem, hoje e será eternamente. Uma igreja que viva e creia que Jesus Cristo é ontem, hoje e será eternamente. É outra coisa que a gente ouve, não volta mais. Ele não é tão assim, ele não é tão exigente. Realmente você não tem que atentar muito para isso. Passou. Conta essa historinha. Viva a sua vida. Não se preocupe com isso. Se você for para o juízo, Ele vai ter misericórdia de você. Afinal de contas, Ele é amoroso. Ele não muda, queridos. A palavra de Deus diz que Ele não muda. Eu, Senhor, não mudo. O que valeu para 6, 7 mil anos atrás, vale para hoje. Então, não imagine que essa palavra de Judas para a igreja foi para aquela época. Ela é tão presente, ela é tão viva, hoje nos nossos dias, como você nem imagina. Todas essas pessoas que estão tentando se infiltrar na igreja, trazendo doutrinas erradas, conceitos errados, verdades que parecem verdades, mas que são enganos, mentira. Fica atento para isso. E você vai ver de quem eu estou recebendo isso. O que eu estou aprendendo? Qual é a fonte? Seja crítico. Critique sempre isso. Não aceite. Jim Jones, perto da nossa cidade lá, na Guiana Inglesa, 900 pessoas. Um dia ele falou para ele, olha, Deus me revelou que nós temos que morrer todos para ir para os céus. Homens, mulheres e crianças. Busque isso na internet. E ele fez panelas e panelas de veneno, colocou todas as pessoas em fileiras. E cada um foi tomando e foi morrendo. Quando chegaram lá, existia 800 e algumas pessoas mortas. Critique. Quando te falarem de alguma coisa, Bíblia. É simples. Bate. Ah, fulano me deu uma profecia. Bate. Se não, descarta, deleta. Amém, queridos? Que Deus realmente assim nos dê graça nisso. Que Ele nos faça homens e mulheres que primem por isso.
que clamem, que se debrucem diante dele por essa fé conjunta, não fé individual.